convido a todos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 17. São João, capítulo de número 17. Por bondade, mantenha sua Bíblia aberta. Meus queridos, nós começamos na semana passada trabalhando este capítulo de João, esta que, como falei nas minhas palavras introdutórias, é a maior de todas as orações já feitas. E nós pontuamos aqui algumas coisas a respeito desta oração, tá? Se porventura alguém não pegou a primeira parte da mensagem, ela está disponível no canal do YouTube da igreja, para os irmãos ir acompanhando o estudo bíblico, caso você tenha faltado. Então nós falamos sobre esta, que é a maior de todas as orações já feitas. E aqui nós destacamos que esta oração, ela é uma oração grandiosa, ela é considerada uma grande oração por algumas razões. E a primeira razão que nós trabalhamos na semana passada é que esta oração, ela é grande por causa da pessoa que a proferiu. E aí nós falamos que esta oração, ela foi proferida por nosso Senhor Jesus Cristo, até porque só Ele teria condições de orar como orou nesse texto. Só Ele teria condições de falar o que Ele falou. Só Ele que teria as prerrogativas de dizer o que foi dito nesta oração. Tá? Somente Ele, tá, poderia oferecer perdão de pecados, oferecer vida eterna, como é feito nesta grandiosa oração. E é por isto que esta oração é marcada como sendo uma grande oração, por conta da pessoa que a proferiu. Destacamos que a própria maneira que Jesus orava, né? Até falei que em nenhum momento você encontra Jesus orando, né? Pai nosso que está nos céus, mas sempre ele vai se referindo como Pai, ele sempre diz Pai, ele nunca diz nosso Pai, simplesmente Pai. Só ele poderia fazer dessa forma. Tá? Destacamos ainda sobre o porquê Jesus orava. Uma vez que ele é Deus, uma vez que ele era Deus encarnado entre os homens, tá? O porquê que ele orava, se ele era o próprio Deus entre os homens. E aí nós falamos a respeito disso, tá? Que ele sendo Deus, ele nos deu esses exemplos, e acima de tudo, nós destacamos que, embora ele fosse ali encarnado, a segunda pessoa da Trindade, tudo que ele fez no exercício do seu ministério, ele fez pela dependência do Espírito Santo de Deus. Embora ele fosse Deus, em nenhum momento ele deixou de ser Deus, mas ele tinha que vencer como homem. Ele era Deus, mas tinha que vencer como homem, porque pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo homem tinha que sair. Então ele veio como homem, encarnou como homem, revestiu-se de carne, palmilhou entre nós, andou entre nós, justamente para que como homem ele pudesse vencer, como homem ele pudesse pagar o preço que era exigido pela justiça divina. Então, embora ali estivesse a segunda pessoa da Trindade, embora ele fosse plenamente Deus, uma expressão que eu acho linda, que comumente a gente costuma dizer, né? Ele é 100% homem, 100% Deus. Não está errado não, mas eu gosto muito da expressão paulina, né? Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, ele era Deus pleno, embora ele tivesse a plenitude da divindade. Tudo que ele fez no seu ministério terreno, em relação à operosidade dos milagres, ele fez na dependência do Espírito Santo de Deus, ao ponto que ele chegou a dizer: tudo que eu fiz, vocês poderão fazer coisas ainda maiores.
A única coisa que a gente vê ele fazendo pela sua natureza divina, entre elas nós podemos destacar, além dos nomes, os títulos que ele recebe, ele perdoou pecados, só Deus podia perdoar pecados. Ele recebia adoração, só Deus pode receber adoração. Mas o seu ministério, os milagres, a operosidade dos milagres. Eu gosto muito de uma definição dada pelo Dr. William Hendricks, que ele diz que ele voluntariamente, nunca esqueça essa palavra, ele voluntariamente abriu mão do uso, do exercício dos seus atributos da divindade. Não é que ele não tivesse, é que voluntariamente ele abriu mão momentaneamente do uso, para que como homem ele pudesse realizar aquilo que a justiça divina exigia que fosse feita. Nós destacamos ou iniciamos o segundo ponto do porquê esta oração é grandiosa. E nós destacamos que esta oração, ela é grande por causa da ocasião em que ela foi feita. Aí nós falamos que qual a situação que ela foi feita? Jesus, ele estava, primeiro no capítulo 16, ensinando aos discípulos. Aí nós destacamos a importância do ensino, nós destacamos a importância do conhecimento, nós falamos da importância de você crescer intelectualmente, adquirir conhecimento bíblico, adquirir cultura bíblica, e também nós destacamos que quando chega no capítulo 17 ele ora, capítulo 16 ele ensina, capítulo 17 ele ora, capítulo 16 ele ensina, capítulo 17 ele ora, e nós falamos da importância de nós andarmos juntos sempre com esses dois elementos, ensino e oração, oração e ensino, ensino e oração, oração e ensino. Então é necessário que você busque o conhecimento, mas é necessário que você também busque a Deus em oração, busque a Deus em oração. Eu me lembrei agora de um amigo meu, que uma certa vez conversando comigo, há muitos anos atrás, quando trouxe ele, na época em que ele morava ali em Foz do Iguaçu, ele veio pregar aqui entre nós, num congresso de jovens, e pastor Benhur Lopes, e ele contou uma experiência para mim, dizendo que um dia ele estava em um congresso, e quem estava pregando era o pastor Messias, um pastor que o pastor José Antônio sempre convidava para estar aqui nas convenções. E ele disse que procurou o pastor Messias após o culto e disse: pastor, me dê um conselho para que o meu ministério alavanque, para que o meu ministério cresça. Eu tenho paixão pela palavra, eu tenho paixão pela pregação, eu tenho paixão pelo ensino, eu quero ser um pregador. E qual é? Ele começando o ministério dele, da palavra. Eu quero que o senhor me dê um conselho, o senhor como um pastor experiente, me dê um conselho. E o pastor olhou para ele, ele disse que respirou fundo e disse para ele: meu filho, você precisa de 3 coisas para ter um ministério bem sucedido. A primeira coisa que você precisa, tenha convicção da sua chamada. E isso serve para tudo, porque você só pode fazer aquilo para o qual você foi chamado. Então isso serve para tudo. Então você tenha convicção da sua chamada. Se a sua chamada foi para o louvor, louve. Se a sua chamada foi para a pregação, pregue. Se a sua chamada foi para intercessão, interceda. Para que foi a sua chamada? Faça, desempenhe, execute, faça com a melhor maneira que você puder. O segundo conselho que ele deu para o pastor naquela noite, ele disse: leia. Isso fala de quê, irmãos? De buscar conhecimento. Leia. Ele disse: leia desesperadamente, leia até bula de remédio, se for preciso, mas não deixe de ler. Leia. Então você precisa crescer em cultura bíblica, você precisa ter conhecimento bíblico, você precisa adquirir conhecimento da parte de Deus. E por fim, o terceiro conselho, ele disse: encontre Deus no altar da oração. Conhecimento e oração precisam andar juntos. Amém, irmãos? Então falamos também sobre esta situação que ele se encontrava, orava e agora ensinava. E aqui eu quero destacar para os irmãos que
A única forma de a palavra de Deus ela poder tornar-se real em nossas vidas é através da oração e da obediência. Preste atenção, vou repetir. A única forma desta palavra, da palavra de Deus, poder tornar-se real em nossas vidas é através da oração e da obediência. O próprio Jesus Cristo, irmãos, quando esteve entre nós, encarnado, ele nos deu o exemplo. Quando Jesus, por exemplo, ele começou o seu ministério e foi batizado, ele orou ao Pai. Você encontra lá em Lucas, capítulo de número 3, deixa eu ler com vocês, Lucas, capítulo de número 3, o versículo de número 21, Lucas, capítulo 3, e o versículo de número 21, você vai encontrar ele dizendo: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, ao que o texto diz, orando ele, o céu se abriu. Então, quando ele começa o seu ministério, ele já começa o ministério debaixo de oração. Quando você começa a observar, durante todo o ministério, Jesus ele dependia da oração. A Bíblia diz que ele levantava-se até de madrugada para orar. E pastor, veja o que está escrito em São Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1, versículo 35, e levantando-se de manhã, muito cedo, o texto faz questão de dizer, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O que é um lugar muito cedo ainda escuro? Madrugada. Ele tinha a prática de orar até de madrugada. Ele orou no Monte da Transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 28. Você vai encontrar ele orando lá no Monte da Transfiguração. No momento aqui dessa oração sacerdotal de João capítulo 17, nós encontramos aqui que ele orou preparando-se para a agonia do Calvário que ele haveria de enfrentar. É muito, irmão, mais fácil, observe isso, é muito mais fácil nós conseguirmos, por exemplo, pessoas, cristãos, crentes, para frequentar estudos bíblicos, por exemplo, do que para frequentar reuniões de oração. É mais fácil você juntar pessoas para um estudo bíblico do que para a oração. É comum, isso é um fato, tá? É muito fácil você conseguir uma em detrimento da outra, mas você precisa entender que você, que eu, que nós precisamos de ambas as coisas, precisamos de ambas. Então nós precisamos obedecer esta palavra e termos uma vida de oração. Então, se a Bíblia diz que eu devo aprender a palavra e orar, eu tenho que obedecer, seguindo este conselho, crescendo no conhecimento e crescendo na graça de Cristo Jesus. E isso só vai ser possível através da meditação da palavra de Deus e da oração. Eu falo isso, irmãos, e destaco isso para os irmãos, e até insisto em bater nesta tecla, porque nós estamos vivendo uma época de um analfabetismo bíblico, de uma falta de cultura bíblica assustadora. É por isso que eu estou destacando, você precisa orar, tem que orar, é necessário orar, mas você também precisa estudar. É de uma forma tal que essa semana eu escutando o pastor Presley Camargo em um estudo bíblico no sábado passado, ele deu um dado, que ele disse que no Brasil, apenas uma pesquisa aponta que apenas 7% das pessoas que leem, entendem, sabem interpretar o que está lendo. Isso se aplica até para nós. Eu não sei o percentual, mas acredito que se assemelhe
Então que um percentual muito baixo das pessoas tem a capacidade cognitiva de repente interpretar até o que está sendo dito. É por isso que ele tem até uma frase famosa: eu tenho compromisso com o que eu digo, não com o que você entende. Porque, de vez em quando, a gente vê cada coisa assustadora aí, lá fora, alguém diz assim: olha, o pastor disse no culto isso, isso e isso. Aí quem estava no culto, outra pessoa diz: não, o pastor não falou isso não. Mas não acontece, às vezes, isso, pessoas que distorcem aquilo. Então, eu preciso crescer em cultura bíblica, tá? Leiam, estude. Bom, continuando. O fato de Jesus Cristo, ele ter orado, eu quero que você preste atenção nisso, porque João capítulo 17, se você atentar, do versículo 1 ao 5, Jesus, nesses 5 primeiros versículos, ele está orando por si mesmo. O fato dele estar orando por si mesmo, nos 5 primeiros versículos deste texto, deste capítulo, não significa ter ele feito uma oração egoísta. Não se trata disso, tá? Se Jesus ele não tivesse orado ao Pai, para que o Pai o glorificasse e o recebesse no céu, eu e você, nós não estaríamos aqui hoje, nós não teríamos salvação, nós não teríamos vida eterna, hoje nós não estaríamos salvos. Se ele não tivesse feito esta oração: Pai, glorifica teu filho. Ao orar por si próprio, na verdade, ele estava orando por nós. Ao orar por si próprio, ele estava orando por cada um de nós, na verdade. Porque ele estava com isso ali, autenticando todo o ministério, todo aquilo que ele realizou, que ele estava fazendo. O Pai, ao glorificar, estava dizendo: eu aprovo isso que você fez. Então, se ele não o fizesse, nós estaríamos perdidos. Então, entenda. Pense no que deve ter significado para o nosso Senhor e Salvador o fato de comunicar-se com o Pai. Pense comigo, o que deve ter significado para ele. Porque eu quero que você observe que o cálice que ele estava prestes a beber viria da mão do próprio Pai. Veja comigo, João capítulo 18, passou uma página aí. Versículo 11, passa uma página da sua Bíblia aí. Versículo 11 do capítulo 18. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Esse cálice, irmãos, que ele tinha que beber, foi o próprio Deus quem deu. Ele teria que enfrentar a vergonha, ele teria que enfrentar a dor, ele teria que enfrentar mesmo a morte. Mas ele não estava com medo, ele veio ao mundo para esse propósito, e o Pai o veria através de sua gloriosa vitória. É por isso que ele faz esta oração ao Pai. É interessante contrastar esta ocasião de oração com algumas outras orações que nós encontramos, por exemplo, na Bíblia. Porque, por exemplo, lá em Gênesis capítulo de número 18, nós lemos que Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma. Mas entenda, aqui, capítulo 17 de João, Jesus ele estava encarregado do mundo inteiro. Não de uma cidade, do mundo inteiro. Aqui ele deveria morrer para salvar os pecadores perdidos. Aqui ele tinha que morrer, que padecer para salvar os pecadores. Lá em Êxodo, por exemplo, capítulo de número 32, Moisés intercedeu por toda uma nação, que era o povo de Israel. E até mesmo chegou a se oferecer até para morrer por eles, se fosse assim eles pudessem ser perdoados. Mas entenda, Jesus morreu. Jesus morreu. Ele se entregou por mim e por você. Dá para você entender o que a situação aqui que ele estava vivenciando.
Ele morreu e por causa da sua morte, todos aqueles que nele crê são perdoados e salvos por toda a eternidade. É por isso que ele tinha que olhar para o Pai e começar dizendo: Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Veja, glorifique o teu filho. Versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, assim como lhe deste poder. Versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e quem? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele diz: eu glorifiquei-te na terra. Quem? Eu glorifiquei-te na terra. Versículo 5: e agora, glorifica-me em tu. Ele está orando ali, irmãos, pedindo que o Pai o glorifique, porque nesta oração, na verdade, o grande beneficiado era eu, o grande beneficiado era você. Nós estávamos contemplados nesta oração que ele ora, está fazendo. Lá em 2 Crônicas, por exemplo, você encontra lá no capítulo 6, Salomão fazendo uma grande oração. Na versão da Bíblia King James, ele usa 1050 palavras numa oração de dedicação do templo ao Senhor. Porém, irmãos, a oração de Jesus Cristo, em João 17, ela significa, na verdade, a criação de um templo espiritual, a igreja. Veja o que aqui diz Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 5 de 1 de Pedro. Veja aí, Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 2, e versículo de número 5 do capítulo 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele está dizendo: você é você que agora é este templo espiritual, onde o Espírito Santo de Deus habita. Aqui, Jesus, ele nos deu um bom exemplo. Qual o exemplo que ele nos dá? Repita comigo: a oração é essencial. Aqui ele nos dá este grande exemplo para nós. A oração é essencial. Não somente nos fatos do dia a dia, tá? Mas especialmente, glória a Jesus, caiu, está inteiro, aleluia. Não somente nos fatos, irmãos, do dia a dia, mas especialmente nas crises. A oração é essencial, não só nas questões corriqueiras do dia a dia, mas nas crises. Muito obrigado, meu querido. Mas nas crises também. Ele nos dá esse exemplo aqui. A oração, ela é essencial. Nós enfrentamos crises nas nossas vidas, nós enfrentamos crises no dia a dia, nós enfrentamos crises em meio de diversas circunstâncias que nós passamos, e ele está dizendo: a oração é essencial. Ele estava para beber o cálice que o Pai havia dado, ele estava para abraçar o Calvário, ele estava para abraçar a cruz. O que é que ele faz? Uma oração intercessória por todos nós. Escute aqui. Não ore, irmãos, para terem vidas fáceis. Essa é uma frase dita por Philip Brooks. Ele diz: não ore para terem vidas fáceis. Ore para serem homens mais vigorosos. Ore para serem homens e mulheres mais vigorosos. Não para que você venha ter uma vida fácil, não. Mas que para que você venha ter as condições necessárias de enfrentar as dificuldades da vida. Os problemas podem se levantar e vão se levantar. As lutas podem vir e virão. As adversidades virão. Não peça para que Deus lhe livre da provação.
Não peça para que Deus se torne a sua vida fácil. Peça a Deus que Ele lhe dê a graça necessária para que você possa suportar e passar e vencer por provações, por tentações, por lutas, por adversidade. Que você possa dizer, como disse o apóstolo São Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes, a gente usa esse texto de forma equivocada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em um aspecto de triunfalismo. Está lembrado? Aquelas teologias estranhas de algumas igrejas. Teologia da confissão positiva, teologia de prosperidade. E eu não estou dizendo que o crente não tem que ser próspero. Tem que ser próspero, mas não da forma que eles ensinam. Paulo está dizendo aqui, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele não está dizendo assim, eu vou triunfar aqui, eu vou ter uma casa, eu vou ter carro, eu vou ter apartamento, porque eu posso. Não é isso não. Não é isso não. E o que é, pastor? Ele está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como assim? Pode vir uma luta. Eu posso todas as coisas. Eu suporto. Eu posso passar pela quarentena romana, como ele passou. Aí ele está dizendo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso ser apedrejado, como ele foi. Aí ele está dizendo, eu suporto todas as coisas, porque é Cristo que me fortalece. Ele está dizendo, eu posso passar pela adversidade que for, eu posso passar pela luta que for, Ele vai me dar graça para suportar todas as coisas em Cristo. Não ore para que você venha ter vida fácil. Ore para que Deus venha fazer você mais vigoroso, para suportar, para vencer, para passar pelas adversidades. Preste atenção. Não ore, irmãos, por tarefas que se igualem às suas forças. Ore por forças que se igualem às suas tarefas. É isso que você precisa entender. Ele aqui nos dá este exemplo. Nesta oração ele nos deixa esse exemplo. Mas ele aqui nos ensina algo mais. Em terceiro lugar, esta oração é grande. Em terceiro lugar, esta oração é grande por causa dos pedidos nela contidos. Essa oração é grandiosa por causa dos pedidos que ele faz aqui nesta oração. Olha comigo, versículo 1 ao 5, Jesus ora por si próprio. Versículo 6 ao 19, Jesus orou por seus discípulos, sendo que do 6 ao 12, pela segurança deles, do 13 ao 19, pela santidade deles, e do versículo 20 ao 26, Jesus orou por toda a igreja. Se você atentar aqui, 4 palavras resumem os principais pedidos desta oração. Diga comigo: glória, segurança, santidade, unidade. 4 palavras resumem os pedidos feitos nesta oração. Primeiro ele ora para que Deus o glorifique, a glória. Versículo 1 ao 5, você vai encontrar que Jesus, ele pediu que o Pai lhe desse a glória que ocultara quando ele, Jesus, veio à terra. Se Deus não tivesse atendido esse pedido, nenhum dos outros pedidos poderia ter sido respondido. Primeira coisa que ele está dizendo: eu quando vim à terra, eu não ocultei esta minha glória. Embora eu fosse plenamente Deus, eu não abri mão voluntariamente dos usos, dos atributos da minha divindade. Eu agora estou dizendo: é chegada a hora, glorifica a teu filho. Aleluia. Agora pense comigo, o que teria sido de nós se Deus não tivesse atendido esta oração? Primeira coisa, primeira palavra-chave desta oração: glória.
Mas ele diz mais, dos versículos 6 ao 19, ele ora por seus discípulos. E ele tinha aqui, nesta oração pelos seus discípulos, dois interesses principais. Tá? Veja aí João 17. Dois interesses principais. Você vai encontrar aqui, primeiro, sua segurança. A segurança dos discípulos, do versículo 6 ao 12. Mas veja em especial o versículo de número 11. Ele diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Olha mais. E eu vou para ti. Aí ele para e diz: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Observe que o primeiro pedido que ele faz pelos seus discípulos é: Pai, guarda-os, 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 guarda-os. Deixa eu profetizar nessa noite para você, pela palavra. Ele está dizendo que você está guardado, que você está guardada, você estava contemplado aqui na sua oração. Ele estava dizendo aqui: Pai, guarda, guarda, guarda o Pai. Eu estou indo para ti, mas eu te peço, guarda eles, guarda elas, vai guardando, guarda o Pai. Mas atente aqui. Aqui você encontra que ele pede para que o Pai guarde. Mas uma segunda coisa tinha na sua mente. E agora ele ora em favor da santidade dos seus discípulos. Versículos 13 ao 19. Mas veja o versículo 17, que é chave aqui. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Atente aqui para isso. Ele ora pelo discípulo: Pai, eu estou indo, mas deixa eu pedir aqui uma coisa para o Senhor. Os discípulos vão ficar aqui, e deixa eu te pedir, Pai Santo, guarda-os. Tem mais: santifica-os. Atente para isso. Ele ora em favor da santidade dos discípulos. Ele já se importava, irmãos, desde aqueles primórdios, que os discípulos deveriam viver uma vida de santidade. Que os discípulos deveriam viver uma vida de santidade. Eu vou falar sobre isso aqui mais na frente. Lá na frente eu vou falar um pouco sobre essa questão. Mas eu quero que você aqui já atente para isso. Ele está dizendo para Deus: Pai, eu estou te rogando, eu estou te pedindo, eu peço que o Senhor guarde eles, eu peço que o Senhor santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, irmãos, atente para aqui. Veja a importância que o Senhor Jesus atribui à sua palavra. Ele está dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade. Ele está dizendo: eu peço que eles sejam santificados na verdade. Mas o que é a verdade? Mas o que é a verdade? Aí ele vai dizer: a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Oh, irmãos, eu fico tão triste, irmãos, quando eu vejo crentes que não amam a palavra. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que não valorizam a palavra. Pessoas que chegam em casa, depois de um culto como esse, vai colocar a Bíblia na estante, aí vai pegar ela novamente no sábado, isso se ele for aluno de escola bíblica dominical, se não, vai pegar a Bíblia novamente só no domingo. Mas a palavra hoje está dizendo para você: Pai Santo, santifica-os na tua verdade. E qual é a verdade que ele tem que ser santificado? Ele está dizendo: a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. A tua palavra é a verdade.
Eu falei aqui semana passada para os irmãos, até em um tom jocoso, sobre algumas igrejas que tem por aí. Eu até brinquei dizendo que se jogar uma Bíblia no meu dedo, não fica um. Eu ia dizer uma coisa aqui, uma brincadeira aqui, mas está sendo filmada, glória a Jesus. Então, deixa eu dizer para vocês aqui, tem coisa, irmãos, que você não entende. A Bíblia é tão clara, é tanta doutrina de homens, é tanto ensinamentos estranhos à palavra, porque existem duas coisas que você tem que estar atento. Primeiro, há ensinos extra-bíblico. Extra-bíblico fora da Bíblia. Às vezes pode até nem ser mal, mas não está na Bíblia, não tem que ser doutrina. Quem entendeu, diga amém. Às vezes pode até não ser mal, mas se não está na Bíblia, não é doutrina. Atente para isso. O outro tipo de ensino danoso, e esse é terrível, é o antibíblico. Você tem o extra-bíblico e o antibíblico. Aquele que agora ele ensina contrário ao que a Bíblia ensina. Aquele que faz o contrário do que a Bíblia manda. Então você precisa ser um crente que tenha a necessidade, o desejo de crescer do conhecimento da palavra, porque esta palavra vai levar você a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de santificação, porque esta palavra é a verdade, esta palavra que te ensina, esta palavra que te guia, esta palavra que te alimenta, esta palavra que te orienta, esta palavra que é bússola, esta palavra que é caminho, é lâmpada para que você ande certo, é esta palavra que te levará para o céu. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Escute, terceira coisa aqui, terceira palavra, nós vamos encontrar aqui, que é a terceira etapa, na verdade, etapa final de Jesus. Ele enfatiza tudo ou toda a igreja, versículo 20 ao 26, ele engloba toda a igreja. E o principal pedido aqui, irmãos, veja que esse negócio, que essa oração aqui, ela é uma oração séria. Olha o que ele vai falar aqui, do versículo 20 ao 26, com ênfase no versículo 21, você vai encontrar ele falando aqui, nesta etapa final, o principal pedido que ele aqui vai fazer, é que o povo de Deus, esse povo, ele pudesse ter unidade, para que todos, ele diz, veja o versículo 21, por favor, capítulo 17, veja o versículo de número 21, aí ele vai dizer assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, que todos eles sejam um. Olha o que é que ele está orando a Deus. Olha o que é que ele está orando ao Pai. Ô irmão, me dê aqui mais uns minutinhos, eu sei que a hora está corrida. Eu tenho alguns minutos ainda. Deixa eu dar uma coisa para você aqui. Olha a oração que ele está fazendo aqui. Ele está orando por unidade na igreja. Por unidade na igreja. Ele está dizendo, você precisa ser um com seu irmão. Aleluia. Você precisa estar em unidade com seu irmão. Você precisa estar em comunhão com seu irmão. Você precisa andar em comunhão com seu irmão. Você precisa ter unidade na igreja. No trabalho aí que você está na igreja desempenhando, tem que ter união. É lá, no conjunto onde você canta, tem que ter união. Lá naquela sala de escola bíblica dominical, tem que ter união. Lá no meio dos obreiros, tem também, tem que ter união. Lá no círculo de oração, precisa haver união. Agora eu lembrei do pastor Presley dizendo, olha, nós pastores, pastor Presley disse isso sábado, nós pastores, irmãos,
Já gastamos tanto tempo resolvendo problemas que não geramos. Nós passamos tanto tempo resolvendo problemas que nós não fizemos. Problema dos crentes. Por quê? Porque não está orando João 17. Porque não está comendo João 17. Pai, eu quero que eles estejam unidos. Assim como eu e tu, nós somos unidos. Eles precisam estar unidos. É tanta coisinha, não é verdade? Eu não tive tempo de ver isso aqui ainda, irmão. Estou novato aqui ainda, glória a Jesus. Mas sei que tem. Tem. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Tem. Aí ele está alertando para nós. Está gritando para nós. A unidade, a união. A coinonia. Mas vamos correr. Esses 4 pedidos aqui. A glória de Deus. A segurança, a santidade e a unidade da igreja de Deus. Estes aqui são bons guias para serem seguidos em nossa própria vida de oração. Quando você dobrar o seu joelho, peça a Deus. Peça a Ele que os livre do mal, que os guarde, que os proteja. Peça a Ele que os santifique na palavra. Comece dizendo: Pai, glorifica teu filho, a glória é dele. A glória sempre é dele. Glorifica teu filho, a glória é dele. Comece glorificando a Jesus. Adore a Ele, glorifique a Ele. Exalte a Ele, clame a Ele, magnifique a Ele. Ore pela segurança, ore pela santidade, ore pela unidade. Bom, aqui nós encontramos ainda uma 4ª lição, porque esta oração é grande. Prometo que serei breve. Esta oração é grande, irmãos, pela vitória que ela nos dá hoje. Esta oração é grande pela vitória que ela nos dá hoje. Observe que eu falei sobre aqui 4 razões do porquê esta oração é grande. Primeiro, por conta da pessoa que a proferiu. Segundo, eu disse, por conta da ocasião em que ela foi proferida. Terceiro, eu disse, por causa dos pedidos nela contidos. E quarto, esta oração é grande por causa da vitória que ela nos dá hoje. Jesus, ele encerra esta oração aqui, ensinando aqui os seus discípulos, no capítulo 16, e ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Observe que ele vai dizer sobre isso. Versículo 33, ele encerra o capítulo 16 dizendo isso: tenho-vos dito isto, para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha a notícia: eu venci o mundo. Olha o que ele vai dizer. Em sua oração agora no capítulo de número 17, Jesus, ele usou a palavra mundo. Se você tiver curiosidade em casa, vá contar. Nessa oração do capítulo 17, ele usou a palavra mundo 19 vezes. E nesta oração, ele nos ensina como vencer o mundo. Ele vai ensinar a você justamente como você ser vitorioso no mundo. Como você ser vitoriosa no mundo. Atente para isso aqui. O mundo, ele é um ambiente de engano falso. Primeira coisa que você tem que saber. O mundo, ele é um ambiente de engano falso. Sim ou não? O mundo, ele é um ambiente de engano falso. Mas em Jesus Cristo, nós temos a realidade. Nós conhecemos e confiamos no único Deus verdadeiro. É por isso que no versículo 1 ao 5, Jesus nos ensina que quanto melhor nós o conhecermos a Deus, menos interesse pelas distrações transitórias deste mundo nós teremos. O que é que ele está dizendo? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia do mundo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia
do mundo. Escute, ele vai ensinar que o mundo é também um lugar perigoso. Falei já para você no versículo 11. Mas em Jesus ele nos ensina que nós estamos seguros. É por isso que ele intercede para que Deus o guarde. Em Jesus, não fora dele. Em Jesus. Em Jesus você está seguro. Tem gente que pensa que você tem a doutrina, né? E a gente até respeita o viés interpretativo, embora não concorde, tá? Que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Dos eleitos de Deus, no sentido estrito da palavra, de dizer que Deus ele elegeu uns para salvação, outros para perdição, mas nós cremos na perseverança em Cristo. Deixa eu dizer para você, enquanto você estiver em Cristo, você tem futuro. No dia que você se afastar de Cristo, você está perdido. Em Cristo, você aprende que este mundo é um lugar perigoso, mas enquanto você estiver nele, aleluia, enquanto você estiver nele, e ele em você, você estará seguro. Ele ensina aqui para nós também que o mundo é também um lugar corrompido. Nós vivemos em um mundo, irmãos, vocês sabem disso, corrompido. Porém é possível nos mantermos puros, isso tendo intimidade com Jesus. Tem como se manter puro em um mundo corrompido? Tem. Tem como se manter puro em um mundo corrompido, jovens? Tem. Tem como se manter puro em um mundo corrompido, igreja? Tem. Como? Tendo intimidade com Jesus. Problema é que muitas vezes a gente não tem intimidade mais com Jesus. Perdemos o elo, perdemos a intimidade. Nos versículos 13 ao 19, Jesus ele orou por nossa santificação. Ele nos presenteou com a sua palavra, para permitir-nos andar no caminho da santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Finalmente, o mundo atual é um mundo dividido. E nós vivemos em um mundo dividido. Mas em Jesus Cristo, nós, os salvos, temos unidade espiritual. Atente para isso. A fim de permitir-nos preservar e promover essa unidade, ele nos deu o presente da sua glória. Aí lá no versículo 22 ele diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele está dizendo, a fim de que você vença este mundo, você precisa estar em unidade. E ele está dizendo, a glória dele, ele deu a você. Ele está dizendo que a glória dele, ele compartilhou com você. Ele está dizendo que você é detentor da glória dele. Ele está dizendo que você leva sobre si a glória dele. É por isso que quando você vai andando em alguns lugares, alguém diz assim, ó, o crente. Não precisa nem dizer, irmão. Olha o crente. São Francisco de Assis dizia, pregue em todo o tempo. Se preciso for, use palavras. Por onde você andar, a sua vida tem que ser uma pregação. Aleluia. A sua vida tem que ser uma pregação. Por quê? Porque você tem a glória. Porque você tem a glória. Porque você tem a glória que Ele te deu, a glória que Ele deu sobre você. E é por isto que esta oração, ela é uma oração grandiosa, por conta aqui, como nós já falamos, da vitória que ela nos dá, da vitória que ela nos concede. Esta é uma grande oração, a maior de todas as orações já feitas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Permitindo Deus, próxima semana, próxima quarta-feira, nós retornaremos